Olá, meninos e meninas do quarto ano, tudo bem com vocês? Ó, tia Juliana aqui para a gente dar início a mais uma de nossas aulas. Olá, meninos e meninas do quarto ano, vamos dar início a mais uma de nossas aulas. Vocês sabem que durante essa semana e a próxima semana, que são as duas últimas semanas de aula, tia Juliana disse que nós vamos aproximar a tela para vocês verificarem melhor o conteúdo. A aula de hoje é de língua portuguesa e o tema é advérbio e preposição. Vocês sabem que a gente já está quase no final do nosso livro didático. Essas duas classes gramaticais são as duas penúltimas classes gramaticais que nós vamos trabalhar. O livro está se encerrando, então presta atenção para não estar com atividade incompleta. Vamos lá começar. Primeiro, vocês sabem que a gente está estudando as classes gramaticais. A gente já viu substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. E hoje a gente vai ver advérbio e preposição. Primeiro, a gente vai entender o que é advérbio. Tá? Já apareceu aí na tela de vocês que advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo. Então, o advérbio está ligado a outra classe gramatical, que é a classe gramatical do verbo. Então, o advérbio vai acrescentar ao verbo uma circunstância, seja essa circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade. Então, olha aí o exemplo. Ele cantou muito. Quem é o verbo? Cantou. Então, quem é o advérbio? Muito. Porque ele está qualificando o verbo. Aqui ele está intensificando. Ele não apenas cantou, ele cantou muito. Então, o advérbio, ele vai dar uma... É como se fosse... É bem parecido com um adjetivo, só que o adjetivo trabalha com o substantivo. E o advérbio vai trabalhar com o verbo. Então, ele vai qualificar esse verbo, vai dar uma circunstância. Então, essas circunstâncias podem ser de vários tipos. Então, são tipos de advérbio. Quais são os tipos de advérbio? Eu posso ter advérbio de lugar, de tempo, de dúvida, afirmação, de modo e de intensidade. Então, vamos ver o exemplo de cada um. Quando eu trabalho com advérbio de lugar, quais são os exemplos? Ali, aqui, lá, ali, dentro, fora, além, diante. Quando eu trabalho com a ideia de tempo, eu tenho agora, já, ainda, cedo, tarde, amanhã, sempre e nunca. Dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente. A afirmação, sim, certamente, efetivamente, realmente. Modo, assim, bem, mal, depressa, devagar. E todas aquelas palavras que terminam com o sufixo mente, calmamente, certamente, possivelmente. Então, além do modo, além de ser essas palavras que eu disse, todas as palavras que têm o final mente. E o último tipo de advérbio, intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, menos e tão. Então, apareceu uma dessas palavras na frase, a gente classifica ela como advérbio. Aí você gravando qual é o tipo, você identifica qual é o advérbio e identifica qual é o seu tipo, se é de intensidade, se é de modo, afirmação, dúvida, tempo ou lugar. Olha aí, ó, vamos treinar, né? Sobre isso. O que é que eu quero aqui? Classifique os advérbios destacados. Então, eu tenho aqui: mamãe precisa andar bastante para melhorar. Então, qual é o advérbio? Bastante. Então, bastante é um advérbio de intensidade. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Intensidade. Porque está qualificando o verbo que é andar. Então, está dizendo que ela anda muito.
Então, vamos lá para o próximo exemplo. Eu sempre visito meus avós. Então, qual é o advérbio? Sempre. Aí, você tiver dúvida, você volta lá. Onde é que está a palavra sempre? Procura aqui no tipo, aqui sempre onde está de tempo. Então, você coloca aqui, advérbio de tempo. Certamente passou de ano direto. Qual é o advérbio? Certamente. Este aqui é o único que tem um finalmente, mas não é de modo, porque isso aqui é de afirmação. Vá depressa ou perderá o horário. Tá com dúvida? Volta lá, procura. Onde é que está a palavra depressa? Procurou, 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 procurou. Depois que você acha a palavra, aí você vê qual é desses tipos aqui. E depois volta para lá para poder classificar. Então, achou a palavra depressa aqui. Depressa de quê? De modo. Então, bota lá. Circula depressa e bota modo. Nunca irei para o exterior. Quem é o advérbio? Nunca. De que? Negação. Vou botar só um N aqui. Talvez um dia eu volte para mim. Talvez. De que? De dúvida. Lembrando que essa tabela aqui que eu mostrei, vocês também têm no livro didático de vocês. A outra classe gramatical que nós vamos estudar é preposição. O que é preposição? É a palavra que liga dois termos de uma oração. Então, eu tenho aí um exemplo. Paula viajou para Maceió com alguns amigos. Então, qual é o termo que está ligando as duas frases? Para e com. Então, elas são utilizadas as preposições para ligar dois termos. Então, eu tenho aqui as preposições, assim como os advérbios, elas são palavras que já são determinadas. Então, olha aí, aparecendo na tela o exemplo. A, ante, até, após, com, contra e de. Desde, em, entre, para, perante, por, per. Sem, sob, sob e traz. Então, todas essas palavras aqui são preposições. Identificou essas palavras no texto? Preposição, porque ela usa para ligar uma frase a outra. Olha aí as nossas atividades. Lembrando que nossas atividades estão em dois locais: livro didático e pasta de atividades. Livro didático, página 114 até 118. Livro de caderno de atividades, 113 até 120. Atenção que nós já estamos terminando o conteúdo do livro didático, então não deixa a tarefa acumular, vai fazendo o que está faltando, que a gente já está concluindo o livro. Lembrando que Tia Joana está sempre disponível, segunda, quarta e sexta-feira, no telefone que aparece sempre na tela, para tirar qualquer dúvida. Então você pode ligar, mandar um áudio, mandar foto, que Tia Joana vai estar disponível para responder. Beijo e até amanhã.